Existe uma coisa chamada conselho, da qual posso profetizar daqui e te chamar de João. Se você argumentar que esse não é o seu nome, eu posso argumentar até ligarmos para sua mãe, e sua mãe disser: esse é outro nome que demos a ele. Por quê? Existem homens que permanecem no conselho divino. Então estou aqui para afirmar que há uma diferença entre um profeta que diz: seu nome é este, você vai ganhar o carro, e o homem que fala a partir do conselho. Deuteronômio 32, versículo 8. Quando o Altíssimo dividiu as nações e as deu como herança, quando separou os filhos de Adão, essa palavra é Elohim. Quando ele a deu aos Elohim, estabeleceu os limites do povo de acordo com o número dos filhos de Israel. Está vendo isso, Rei James, não é? Se você encontrar os manuscritos do Mar Morto, versículo 8, 1 a 3, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando separou os filhos dos homens, estabeleceu limites para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus, não Israel. 9. Se você disser: pois a porção de Yahvé é o seu povo e Jacó é a herança que lhe cabe. Ele o encontrou numa terra deserta, num ermo uivante. Ele o cercou, cuidou dele e o guardou como a menina dos seus olhos. Disse quando Deus... Ei, você sabe o quão especial Israel é? Sim. Agora argumentamos e afirmamos que aqueles que estão em Israel não são israelitas. Você está mentalmente perturbado? Aí você fala de novo que Jesus está voltando em breve. Isso é um oxímoro. No reino do Espírito, há homens e mulheres de Deus, de poder. Isso não tem nada a ver com gênero, Senhor. Não. Josias tinha apenas 8 anos e já havia uma profecia sobre ele. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Quem estava reinando aos 8 anos? Havia um limite estabelecido para ele. Você controla esta área, você controla esta aos 8 anos. Não me importa se você tem 95 anos. Não me importa se você tem 200 anos. Quando você está no conselho divino, ninguém pode dizer nada. Estou aqui para te dizer que algo está prestes a se mover. Este é um assunto de grande controvérsia no âmbito do espírito e nos círculos teológicos. A Bíblia nos diz, é claro, na visão Uberêndio, que Deus está indo com um galão de gasolina e parafina. Vai queimar Sodoma e Gomorra. Antes de chegar a Sodoma e Gomorra, ele para. Ele diz: não podemos fazer isso sem contar a Abraão. Ai! Como se Deus tivesse medo de ser questionado. Como você fez isso sem a minha permissão, Senhor? No conselho de Yahweh, Senhor, no conselho de Yahweh, Abraão estava lá. E Abraão teve a audácia de olhar para Sodoma e Gomorra enquanto elas queimavam. Quando Deus disse: se você olhar, se tornará uma estátua de sal. Abraão, quando souberam, nós planejamos isso aqui. Somos nós que estamos incendiando tudo. Somos nós que transformamos pessoas em sal. Porque faço parte do conselho. Eles não conseguiriam fazer isso sem mim. Gostaria de poder conversar com alguém. Neste momento, antes que qualquer coisa aconteça em sua família, Deus conversará com você sobre isso. As Escrituras Sagradas nos dizem o seguinte: venham agora e vamos todos raciocinar juntos. Era um tipo de raciocínio que se fazia necessário. Eu conheço vocês, ficam andando por aí dizendo: homem de Deus, como eu me torno um empresário? Na sua cidade você pode literalmente colocar um mapa na parede. Pergunte para minha esposa ali. A gente colocava mapas, desenhava neles e pendurava, e costumávamos ter um globo terrestre. Então nós marcávamos. Este aqui. O próximo seria 5 países. Até marcarmos tudo. Cada país que marcávamos dizíamos: nós vamos conquistar. Agora você não tem nem sequer uma pegada na sua aldeia. Irmão Branham, de saudosa memória, ele estava de pé no culto e estendia as mãos porque estava no conselho de Yahweh. Veja, esses não são profetas. Diz, os profetas, Moisés e os profetas, Moisés e os profetas. Isso significa que a Bíblia diz que Moisés não é um profeta. O Sinédrio tem 70 pessoas e Deus vem e diz: Moisés, unja 70 pessoas com a sua unção.
O Sinédrio é o maior conselho governante nos círculos religiosos em Israel. E um homem tinha unção para 70 pessoas. Significa que ele tinha unção para mais, mas o Sinédrio era o mais alto. Então Deus disse, unja pessoas. Então o irmão Branham ficava de pé. Ele ficava de pé. E dizia, pai, eu tomo o controle sobre os espíritos dessas pessoas. O quê? Você está tomando o controle sobre os espíritos das pessoas? Ele disse, sim, eu tomo o controle sobre o espírito dessas pessoas. Então ele ficava parado logo atrás do púlpito assim e as pessoas vinham. Ele simplesmente ficava parado assim e as pessoas vinham e diziam, você está vindo de um lugar assim. Na verdade, seu nome é John. E seu nome é John. E você quase desmaiou olhando pela sua janela. E ele recebia isso como se o anjo estivesse lhe dizendo. Então você sabe quando você não recebe de imediato, você tem um anjo que sussurra e diz, diga isso, diga aquilo, diga isso. E você dizia que 3 pessoas vieram e disseram, estamos aqui com esta irmã, ela tem câncer. Ele disse, você tem câncer. Ele disse, na verdade você estava sentada à mesa. E eu disse, o pano é verde. E o pano é verde. E deste lado você tem isso na sua cozinha e escreveu que viria aqui mentir para mim dizendo que tem câncer. Agora todos vocês têm câncer. Que tipo de homem controla o câncer? Não. No cristianismo nós oramos para que o câncer vá embora. Esse homem sabia onde o câncer estava e ele podia recolhê-lo e entregá-lo no palco. Não, você ainda está, você não está me entendendo. Não está me entendendo, você não está me entendendo. Você entende como é lutar? É fácil lutar contra um inimigo? Quando você pode saber onde estão os cofres e o lugar e o estoque do câncer e você o destranca e pega o câncer. Eu digo, para quem devo dar isso? Como diabos você controla o câncer? A ponto de você poder coletá-lo e entregá-lo a uma pessoa e saber que agora está ativado, vocês todos vão para o hospital. Desculpe. Diga que agora não há nada que eu possa fazer, Senhor. Existem pessoas com a capacidade de controlar o oxigênio, entender isso, o que fez com que tivesse poder, o que fez com que tivesse energia, espiritualidade. Só de me conhecer eu assumo o controle. Eu disse, talvez exista. Se eu te perguntar quem é mais poderoso que você na sua região, e você não sabe, você está pensando em dinheiro, mas é disso que estamos falando aqui. Estamos falando de um certo nível de espiritualidade, que quando demônios vêm para a sua família e demônios vêm para a sua aldeia, eles dizem, não toque ali. Isso aconteceu na minha região. Eles vieram e esse homem, que era conhecido por lidar com tecnologia do lado africano. Você entende física quântica? Tecnologia. E ele veio até aqui. Ele disse, eu quero a luz que estava em cima daquela casa. E ele sabia que naquela casa só eu me chamou. Eu era o mais novo. E ele disse, ontem à noite quando passei por aqui, havia uma luz lá. Eu sabia de qual luz ele estava falando. Naquela época, quando não havia energia solar na nossa área rural, ele sabia que havia luz. E ele queria pegar na lâmpada emprestada. E quando meu pai tentou explicar que não havia luz, ele disse que entendia a luz da qual eu estava falando. Bruxa negociando por luz espiritual. Você já se viu sob a luz e as pessoas começaram a te fazer perguntas que você não sabia? E você ainda se surpreende com isso que vê em mim? Sabe, quando eu te vejo, tem algo especial em você. Algo tão encantador. Alguns de vocês, o problema não é que vocês não têm território. Vocês agem como se não tivessem território. Estou falando com alguém aqui, pela autoridade do Espírito. Estou aqui para te dar os seus limites. Para que quando você começar a falar, até mesmo na sua família, eles escutem. Na sua aldeia, eles escutam. Na sua cidade, eles escutam. Estou aqui para te dar pum.
Boas notícias para o mundo com Hubert Angel, provocando uma reação e sempre vale a pena ouvir.